Santo do dia, 9 de novembro de 84. Santa Bibiana, rogai por nós. Eu vou começar a reunião, por um lado, por onde eu mesmo não imaginava, mas eu encontrei um muito bonito pensamento de Santo Agostinho, que serve para a introdução do tema que eu tinha visto a tratar. O tema é propriamente o seguinte, e entre o tema e o pensamento de Santo Agostinho há uma decalagem muito grande. Bom, entre tudo e o pensamento de Santo Agostinho há uma decalagem muito grande. Mas o tema, a gente se lembra que era, na última reunião, como produzir a revolução ou a contra-revolução tendencial. Nós falamos disso per longum et latum. Mas havia a respeito do que eu dizia, um ponto que merecia um esclarecimento. É que a pré-revolução, a contra-revolução, ou a revolução tendencial, mais até a revolução do que a contra-revolução tendencial, quando a gente expõe, quando a gente desenvolve os 1000 artifícios que ela tem para se impor ao homem, para penetrar na mente do homem, como que o homem, não percebendo o que é que se dá nele, como é que a coisa tem-se a impressão de que ela é quase irresistível. E que se nós imaginássemos uma equipe possuindo perfeitamente os meios de fazer a revolução tendencial, essa equipe seria irresistível. Porque as pessoas que conhecem aquele método têm tantos modos de agir e de influenciar que a gente quase não compreende como é que o povo que está entregue às cogitações cotidianas, às preocupações comuns, uma dona de casa que está voltando da feira, uma daquelas bolsas dentro, onde tem um frango e um repolho, enfim, coisas dessas, como é que essa gente pode se dar conta de que está sendo objeto de um tratamento revolucionário. Vamos dizer mesmo o caso de uma dona de casa. Ela tem, vamos dizer, compra uma cesta, uma das peças de estojo, quase de bolsa de bime ou de qualquer outro material, para pôr dentro o frango, o repolho e as cenouras que comprou. Bem, ela compra a cesta mais resistente, que vai durar mais, que lhe parece mais fácil de carregar, olha um pouquinho para o modelo da cesta, mas quase não presta atenção, porque aquilo é uma coisa que só vale para ir para a feira, não tem, portanto, uma intenção ornamental especial. Ela compra a coisa e leva. Ela não se dá conta de que a combinação das cores daquela cesta pode ser revolucionária. Ela, portanto, indo e voltando a pé para o mercado ou para a feira, ela está levando e trazendo contra a revolução. E mais ainda, que se ela pendura, depois que ela chega em casa, e pendura aquela cesta num lugar qualquer da copa ou da cozinha, até chegar a próxima semana que ela vai à feira de novo, aquela combinação de cores pode estar influenciando tendencialmente, de modo revolucionário, os filhos dela. Que defesa pode ter uma pobre dona de casa contra uma coisa dessa? Então se tem a impressão de que a revolução tendencial é uma revolução que não pode ser contrariada, não pode ser evitada pelo homem. Ela é uma arma irresistível. E se tem a ilusão de que a contra-revolução tendencial pode ser do mesmo gênero. Quer dizer, a pessoa normalmente se conduz uma cesta com uma bonita combinação de cores, ela está conduzindo uma contra-revolução. E ela pendura contra-revolução na parede da copa e está fazendo contra-revolução. É claro que nós não devemos exagerar nada. Não é simplesmente uma cesta que vai fazer revolução contra revolução. Mas são 100 objetos, é tudo. É o cabo da escova de dente, é a forma do sapato, é tudo. Está fazendo revolução a toda hora e de vez em quando contra a revolução. Quando faz? Quem pode resistir a isso? Então, nós devemos analisar aqui como é que deve ser o homem para ele não ser o joguete da revolução e nem sequer da contra-revolução. Porque não é através não é servindo de joguete que o homem fica um verdadeiro contra-revolucionário. Ele fica um verdadeiro contra-revolucionário pela fé, pelo jogo, pelo exercício de suas faculdades intelectivas, pelo exercício reto da vontade. Assim é que ele fica um verdadeiro contra-revolucionário. O resto ajuda, o resto condiciona, o resto tem sua importância. Mas não pode ser decisivo como numa exposição de revolução contra a revolução tendencial se pode ter a ideia, quando a gente tem vontade de expor aquilo, e por isso, como a matéria é muito complexa,
não fala desse ponto fundamental. Este é o ponto fundamental que nós não podemos perder de vista. Bem, para o homem não se deixar levar pela revolução, nem pela contra-revolução tendenciais, para ele ser tal que quando ele percebe que uma coisa é contra-revolucionária, ele vem é revolucionária, ele vem e recusa. Quando ele percebe que uma coisa é contra-revolucionária, ele vê e aceita, mas ele vê, ele julga, e ele quer ou ele não quer. Aqui está a parte nobre da operação da alma humana. Para ele ser assim, como deve ser a sua mentalidade? Os senhores estão vendo, portanto, que a pergunta é essa. Há meio de um homem, de uma pessoa qualquer, discernir continuamente o que é revolução e o que é contra-revolução e evitar uma influência e abrir-se para outra influência? Há meio, mais do que isso, de ele dominar o próprio vai e vem de suas sensações e não ser como um barquinho que é levado pela água de qualquer lado, mas ser como uma lancha que corta a água e age, anda na vida de acordo com o que lhe preceitua a fé, lhe preceitua a moral, de acordo com o que deve ser, porque ele quis. Como é que precisa ser um homem para ser assim? Não sei se está clara. Bem, caímos exatamente nas mãos aqui uma frase lindíssima que me mandaram Santo Agostinho. É uma citação de Santo Agostinho tirada de um livro chamado A Divindade da Igreja Católica, de Monsenhor Miguel Martins, editora da Escola Profissional de Seu Coração de Jesus, 1917, São Paulo. Era o saudoso tempo em que as tipografias salesianas funcionavam a plena eletricidade para produzir uma quantidade incalculável de livros. E onde existe hoje uma livraria fechada e dormilenta, havia antigamente uma livraria cheia de vida e transbordando de livros, de tal maneira que quando eles abriam de manhã, só faltava colocar livro do lado de fora da livraria para vender. E tudo a preços muito baratos e livros excelentes, coleções de textos pontifícios, uma porção de coisas. Eu mesmo, quando era mocinho e frequentava lá, comprava muita coisa lá. Ao lado de venda de terços, de imagens, de objetos de piedade, de pias de água benta, enfim, de tudo que pudesse um frequentador católico querer velas, etc., também tinha uma quantidade, era mesmo o principal comércio, eram os livros. São João Bosco desenvolveu o trabalho tipográfico na sua congregação enormemente. E foi, nesse sentido, uma espécie de herói da tipografia. Os salesianos estavam sempre na dianteira, na arte tipográfica, etc., ao menos aqui em São Paulo. Bem, aqui está um livro desses saudosos tempos e que tem essa frase aqui de Santo Agostinho. O texto é: Deus é infinitamente poderoso, mas não nos pode dar mais. É infinitamente sábio, mas não sabe nos dar mais. É infinitamente rico, mas nada mais tem para nos dar, porque na Sagrada Comunhão eles têm dado toda a voz. Esse tem aquele voo de Santo Agostinho, que é só de Santo Agostinho. A gente tem a impressão de uma árvore que levanta voo, vai direto e logo para alturas inescogitáveis. Voar não é com avião, voar é com espírito. O voo do avião não é nada em comparação com o voo do espírito. Aqui está um voo do espírito. Bem, os senhores vejam como são as coisas do espírito. Os senhores ouviram a leitura e perceberam uma coisa que os fez exclamar, etc, etc. Se os senhores, depois dessa primeira impressão, aprofundam, se detêm um pouco e aprofundam um pouco o pensamento, os senhores ficam diante de uma coisa sólida e que serve para a hora da comunhão. A ideia é a seguinte: Deus é infinitamente poderoso. Pode nos dar algo mais do que a Sagrada Eucaristia? É Jesus Cristo realmente presente em corpo, sangue, alma e divindade? O que mais falta que tem na Sagrada Eucaristia? Ele não tem mais do que dar do que a si próprio. Então, se nós amanhã, neste auditório,
formos, com a graça do Senhor, comungar, nós devemos tomar em consideração isso, a beleza disso. Nós vamos receber um dom tal que o próprio Deus melhor não poderia dar. Ele é infinitamente sábio, mas não sabe nos dar mais. Quer dizer, é tal a altura desse dom, é tal o pensamento que entrou, se pode dizer pensamento, mas é tal a sabedoria que Deus mostrou no dispor a Sagrada Eucaristia, é tal a sabedoria que ele não sabe dar ao homem mais do que isso. Olha, Deus infinitamente sábio. Vocês imaginem a sabedoria de Deus criando o céu e a terra e tudo mais que os senhores sabem. Tá bom, ele não sabe dar mais do que isso. Bem, terceiro, ele é infinitamente rico, mas não tem nada para nos dar, porque na Sagrada Comunhão eles têm dado todo a nós. É uma frase que valeria a pena se ter para rezar na hora da comunhão, por exemplo. Aliás, se nós tivéssemos tempo para organizar isso, seria uma muito bonita coisa. Por ocasião de cada comunhão, se for canônico, antes do padre começar a distribuir a comunhão, alguém ler uma frase bonita, eucarística, que alimente os espíritos durante a comunhão. Ajude a comungar bem. Seria uma coisa excelente. Bem, os senhores clamaram, etc, etc. Na segunda reflexão, os senhores igualmente exclamaram, etc. Mas lhes ficou alguma coisa de mais sólido na cabeça. Ficou essa primeira impressão, e é muito bom que fique. Eu estou longe de dizer que se deva subestimar essa primeira impressão. Ela é uma graça, vem acompanhada, quer dizer, de uma graça. É muito bom. Mas é bom que ela venha acompanhada depois de uma reflexão. Pela reflexão, há um pensamento aqui. Vocês estão vendo que é profundamente pensado, é profundamente sério o que está dito aqui, profundo. Depois a pessoa guarda na alma. E esta operação que se faz a respeito desse pensamento, esta operação atinge toda a sua profundidade se acontece que a pessoa, por exemplo, não é necessário, não é indispensável fazer isso com cada pensamento que a gente ouve. Mas a operação é perfeita quando a pessoa se impressiona tanto, se convence tanto da realidade disso, ama tanto aquilo que ouviu, que nunca mais deixa de ter isso em conta quando vai comungar. Aí a memória conserva aquilo para a vida inteira. Bem, os senhores têm, aqui no momento, todos tivemos uma alegria ao ler isto. Quando o senhor Fernando me leu pela primeira vez, eu tive essa alegria. Agora, ao reler diante dos senhores, minha alegria se renovou. Também foi muito ajudada nisso por ver a primeira alegria dos senhores diante desse pensamento. E ver essa alegria intensa, altissonante, uma alegria que levanta voo. Agora, vamos imaginar uma pessoa de fora da TFP, uma pessoa que não seja uma pessoa que piedosa e que frequenta os sacramentos, etc, etc, como ainda se encontra de vez em quando pelas igrejas, encontra-se em Miracema bastante, em outros lugares. Bem, vamos supor que não seja uma pessoa assim, vai ser uma pessoa do mundo por aí. É sexta-feira, amanhã já é sábado, um mundo de gente está enhonhosando, estão se preparando para toda espécie de diversões. Eles, se eu passassem perto desse auditório, eu vi esse auditório que tem no momento, eu calculo mal, mas eu acredito que tenha umas 300 pessoas aqui nesse auditório. Um auditório com 300 para mais homens aqui presentes, e a grande maioria moços, e muito moço, e que brada de alegria, portanto de felicidade de alma, porque houve a leitura de uma coisa dessa. Vamos dizer que seja uma pessoa que está se preparando para ir amanhã para Guarujá ou para Santos. E que tem, como às vezes a gente vê, no automóvel, na casa, já preparado lá de fora, uma lancha colocada em cima do teto do automóvel. Se a gente se aproximasse, viria dentro da lancha comida, enfim, toda espécie de coisa engenhoseira, uma espécie de monoquine para homens, uma coisa assim, viria tudo disposto para passear.
o automóvel já está virado para fora, de maneira que é só o sujeito sair de casa. Vamos dizer que ele quer tomar banho de mar no Guarujá, tomando em consideração o movimento que é muito grande, os sábados cedos para lá. Vamos dizer que ele saia às 8 horas, às 7 da manhã, sai seminu, já senta dentro do automóvel e toca para Guarujá. Vamos dizer que ele passa aqui em frente e ele ouve e pergunta a alguém, por que razão essa alegria? E alguém diz a ele, pare um pouco e ouça. E leia para ele esse pensamento. O que é que um coitado desse vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, esse pessoal sofreu lavagem cerebral. Está bem provado que a TPE é uma seita. Olha aqui, diante desse pensamento que eu não estou nem entendendo bem, eles começam, o que é isso? Eu tenho aqui essa lancha, eu vou amanhã para Guarujá. Isso que é uma coisa gostosa. Eles vão dormir em São Paulo, na cama em que eles dormem todo dia, vão ter um dia de oração, de trabalho, de reunião. Coitados, vão ter reunião até 1h da manhã. Se eles ouvissem essa tirada agora, se esse homem ouvisse essa tirada agora, ele diria a frase famosa de Shakespeare, a qualquer coisa de podre do reino da Dinamarca. Ou eu estou completamente errado e podre, ou estão podres eles, porque errados. Porque eu não me alegro com isso. E eu vejo que eles passam diante da minha lancha e nem param para olhar. Nem sabem a marca da lancha. Está bonita, escrita lá de fora com uma plaquinha. Eles nem sabem, nem veem isso. Eles vão conversando entre si. Eu procuro ouvir o que é que eles dizem. Eles estão falando coisas de religião. Eles estão falando coisas de sociologia, coisas de história. De repente, presta atenção, estão falando de Maria Antonieta. Penso que é uma moça que eles conhecem, não. Eu estou percebendo que aquela rainha da França, que aquele pessoal cortou a cabeça. Que negócio é esse? O que é isso, gente? Eu não sei se eu torno claro o contraste e o choque de mentalidades. O que é que há? Há que ele tem a alma voltada para uma determinada meta e os senhores, pelo favor, pelas preces de Nossa Senhora, os senhores têm a alma voltada para outra meta. Conforme essa meta, todo feitio do homem muda. E em função disso é que vem, se bem que os senhores tenham pensado, talvez, que eu perdi o rumo e que eu não estou tratando da Revolução e da Contra-Revolução, é em função disso que vem a questão da resistência do homem à ação tendencial revolucionária ou contra-revolucionária. Há dois tipos de homem. Um tipo de homem é o tipo de homem corrente. Mas notem que já era o tipo de homem corrente nos longínquos tempos da minha longínqua infância. Era isto. O modo de viver o sábado e o fim de semana mudou muito. A mentalidade era a mesma. Começa que o fim de semana, no meu tempo, era só o domingo. A vida em São Paulo era muito menos tensa, de maneira que não era preciso descansar sábado e domingo. A pessoa descansando bem no domingo estava descansada mesmo, porque o cansaço acumulado durante a semana era muito menor. Era São Paulinho de outrora, muito mais, ao mesmo tempo muito mais aristocrática, mas mais sossegada do que essa São Paulo industrial que os senhores estão vendo fibricitar e suar, transudar poluição em todos os lugares. O que havia naquele tempo era isto. Já naquele tempo, o termo, a meta normal do homem é o prazer. A felicidade consiste em gozar o prazer. Uma série, o homem feliz é aquele que tem prazeres contínuos. Ele seria perpétuo, inteiramente feliz, se ele tivesse prazeres inteiramente contínuos, não descontínuos, e esses prazeres fossem na proporção do desejo dele. De maneira que a gente que, por exemplo, gosta de prazeirões, esses teriam prazerões. Há umas mentalidades, ora mais poucas, ora mais finas, que se contentam mais com prazerezinhos e que gostam mais de sorver a vida com colherinhas de chá do que a enormes goles numa panelão. Bem, há, portanto, diferentes modos de viver. Mas é o prazer. E domingo é muito pálido e remotamente o dia do Senhor.
Eles não tinham bem ideia disso. A própria origem da palavra domingo, dominicus, quer dizer, do Senhor, o dia de Deus, eu não tinha ideia. Eu preciso ir à missa, mas que por isso se chamava domingo. Precisa ir à missa porque é uma exigência de Deus. Deus quis, através da igreja, que se fosse a missa, então não tem remédio, vai. Porque a mentalidade era essa. Bem, mas o resto do tempo era gozar a vida e trabalhar durante a semana para ter os recursos para gozar a vida do domingo. Mais ainda, para levar durante a própria semana a vida mais gostosa possível. O que era a vida gostosa? Era, antes de tudo, a despreocupação e o divertimento. Não ter preocupação, não ter divertimento, não ter aborrecimentos. Segundo lugar, fazer o que tem vontade de fazer. Então, tem vontade de ir a Guarujá? Vai. Tem vontade de ir à fazenda? Vai. Tem vontade de ir ao Rio de Janeiro? Vai. Tem vontade de não fazer disso? Nada disso? Não faz nada disso. Faz aquilo que acha gostoso. Quer ficar dormindo até meio-dia? Fica. Quer levantar às 5 horas da manhã para escalar o Jaraguá? Levanta e escala. O que é gostoso é a lei. E a gente enfileira no domingo a série de coisas gostosas. Quais são essas coisas gostosas? Direta e imediatamente, as coisas que dão gosto ao corpo. Direta e imediatamente. Para os espíritos mais elevados um pouco, não numerosos, o gosto do corpo se conjugava com um certo gosto da alma. Então, alguns gostavam de música, mas que músicas! Bem, alguns gostavam de música, um ou outro gostava de uma exposição artística, de uma coisa assim, mas é porque isso dá um certo prazer de alma através dos sentidos. Mas o gostoso é o próprio da vida. Bem, e por causa disso a pessoa se metia nessa história. Quem se metia nessa vida cujo diapasão é o gostoso, evidentemente não tinha alma para gostar disso. Era cego, surdo e mudo para coisas dessa natureza. Certos tipos de conversa indicavam, no meu tempo, não sei no tempo dos senhores como é, mas não será muito diferente. Não será muito melhor e talvez seja bastante pior. Bem, certos tipos de conversa indicavam superlativamente este feitio de espírito. Por exemplo, contar de um modo exagerado e com fanfarronada as coisas que fez no domingo anterior. Então tomou uma lancha e aconteceu quase houve um perigo, mas o sujeito conseguiu evitar o perigo de tal maneira, bancou o herói. Os outros são assim, pensando, o que esse acaba de falar para eu contar minha megalice também. Ou então não tem megalice para contar e fica com vontade de mudar de assunto. Mas aquele não, ele fica contando o caso dele até o último pormenor, ou seja, o último exagero, a última mentira que ele encontrou para contar naquele caso. Bem, esse era um tema. Um outro tema muito querido é contar as viagens de automóvel. Estrada de rodagem naquele tempo era relativamente novo. Então, as surpresas que deu, em certo lugar, o freio fez não sei o quê, e foi uma coisa, ele teve que ir a pé para pegar uma peça, mas foi muito feliz porque encontrou um conhecido que levou ele de automóvel e trouxe, e o conhecido ainda agradeceu a ele, porque disse a ele que ele conversa muito bem. Ele não está de acordo, ele não acha que ele conversa tão bem. Mas, afinal, o conhecido quis dizer isso para ele, foi muito bom, etc. O que ele vai dizer? Vocês não sabem apreciar minha conversa, mas eu colosso quando eu me ponho a conversar. Um outro homem que vocês não conhecem acha isso. Nunca ninguém disse a vocês, mas a mim esse desconhecido disse. Tomem essa na cabeça, para saberem me apreciar melhor. Já vai por aí. Bem, conversa subfassurada, naturalmente, é perder de vista. Né? E um pouquinho, de vez em quando, conversa sobre negócio, conversa sobre política. Era o tema. Bem, resultado, a alma não tinha nenhuma capacidade de pegar isto. Bem, agora, como é uma alma que, ouvindo uma coisa dessas, se entusiasma? Essa alma está voltada para toda uma outra ordem de valores. Não que ela não compreenda que as coisas materiais podem ser aprazíveis e que devem
em certas circunstâncias, ornar ou tornar deleitável a vida do homem. Ela compreende isso. Mas não é o principal dela. O principal dela é que ela é principalmente alma e não principalmente corpo. E que há uma forma de deleite da alma, há uma beleza, há uma santidade, há uma verdade nas coisas, que quando a alma percebe, se rejubila. Tudo quando essas coisas são bem expressas. E a alma, então, voa em direção a coisas mais altas, a coisas mais elevadas. Se os senhores quiserem ter a ideia completa de o que é um deleite desse, os senhores devem ler um dia, nas Confissões de Santo Agostinho, as conversas dele com Santa Mônica, no Porto de Ostia. Ele tinha se convertido e Santa Mônica tinha rezado, não me lembro mais, se 20 ou 30 anos para ele se converter. Ele tinha por final se convertido e se tinha tornado eclesiástico, creio que já era bispo, não me lembro, e Santa Mônica quis ir para a África. Ele também ia. E ele ia acompanhado, iam todos juntos, tomaram um navio, porque ele os levaria para Cartago, então uma cidade florescente do norte da África. E eles estavam no porto de Ostia, esperando que viesse o navio, e estavam conversando na janela de uma hospedaria onde eles estavam. E quando eles conversavam ali, a conversa do santo com a santa, eles tiveram uma espécie de êxtase juntos. Começaram a conversar sobre o céu. Santo Agostinho conta essa conversa de um modo incomparável. Bem, e Santa Mônica disse a ele: meu filho, o que faço eu agora aqui na terra? Eu já obtive a tua conversão para que tu agora sigas no caminho da fé. Teu pai morreu, eu não tenho mais deveres na terra. O que faço eu se não esperar o céu? Eu, com todo o desejo da alma, o que quero é o céu. E a gente vê que, apesar de ele querer muito bem a ela, ele não fez insistência para ela continuar na terra. Ele poderia dizer a ela: mas mamãe, deixe disso, a senhora ainda está moça. Essas coisas que se dizem, a senhora tem muita saúde, ou então me seria muito duro resignar-me a viver sem a senhora, a senhora procure ficar na terra. Não. Ele entendia tão bem que tinha chegado o momento dela e que as coisas devem se realizar nas horas de Deus e não nas horas dos homens, que ele também não fez insistência. Daí a poucos dias, um dia ou dois, ela adoeceu e morreu. E ele acompanhou o enterro dela, ela foi sepultada em Ostia mesmo. Para os senhores verem o equilíbrio da alma católica, ele conta a morte dela de um modo muito bonito. Conta o próprio pranto dele. Conta que ele levou até o cemitério. Depois conta que ele voltou, tão triste, que para se consolar tomou um banho. E com uma bondade de um coração episcopal, ele diz: eu aconselho a todos que tiverem uma aprovação muito grande, que tomem um banho porque ajuda a suportar. Não é, portanto, uma alma estranha às realidades da terra. Uma alma que desdenha ou ignora qualquer forma de apoio, de conforto para o irmão corpo. Mas tem uma coisa que voa muito acima, incomparavelmente acima disso. Os senhores têm aqui um outro tipo de alma voltado para outra coisa. O que é? Em última análise, o homem deveria ser assim. E nascido, assim quer dizer, com todo o sentido de sua vida voltado mais para as coisas do espírito do que para as coisas da carne. No paraíso o homem era assim, que ainda que o homem estivesse completamente cercado de toda espécie de deleites no paraíso, e que ele fosse o rei do paraíso, ele mandasse no paraíso, ainda nessas condições, o homem, o preponderante no homem, era considerar as coisas do espírito. Há muitas descrições do paraíso que falam da beleza material do paraíso. E é justo, porque o paraíso era magnífico. Mas as belezas do paraíso eram de maneira
orientar a alma do homem para as coisas do espírito. E para dizer tudo até o fim de uma vez, para orientar o espírito do homem para as coisas de Deus. Quer dizer, no paraíso tudo era maravilhoso. Mas como tudo é símbolo de Deus, como tudo tem uma ordenação que nos fala do poder e da sabedoria de Deus, da bondade de Deus, olhando quaisquer coisas do paraíso, ou simplesmente sentindo-as, o homem sabia voltar a sua alma, sobretudo para Deus, Criador daquilo. De maneira que a coisa mais simples, uma brisa, por exemplo, que ele sentisse bater sobre si numa hora em que o calor pedia para ser temperado por uma brisa fresca, nessa brisa, nesse calor, e depois nessa brisa fresca, ele saberia ver a providência de Deus. Que naquele lugar onde a dor não entrava, sabia para aquele homem que era o predileto dele em toda a criação, sabia fazer o calor subir até o ponto necessário para a vida dele e para ele se alegrar com a vitalidade que o calor dá. Mas sabia depois fazer soprar uma brisa que fazia com que aquilo temperasse, ele dissesse, ó deleite agradável. Mas ele não ficasse no deleite, não ficasse como um balneário de hoje, abrindo os braços e tentando tomar vento, mas pensando, como o calor do dia me lembra o poder. Mas como a brisa fresca me lembra a sabedoria com que ele limita o seu próprio poder para não se tornar excessiva a sua presença junto ao homem que ele ama. E recebendo cada coisa como um dom e como um carinho de Deus. Os senhores estão vendo que o espírito deles voava para uma região da alma, para uma região da realidade, em que a alma fazia considerações mais altas. E quando chegava a tarde, com a brisa da tarde, Deus descia, conversava com ele. Vocês podem imaginar como a sua alma subia, o que era? Esta é a impostação natural da alma humana. Quer dizer, o homem de si, pela sua natureza, deveria ser assim. E nós, pelo auxílio da graça, nos encantamos com um trecho desse e pomos, às vezes fugazmente, a nossa alma nesta ordem, nos regalando com coisas dessas, que não são da carne, mas são do espírito. Nós nos pomos nessa linha porque esta é a boa ordenação do homem. E se os homens fossem como deveriam ser, eles seriam assim. E no reino de Maria, quando a abundância das graças do Espírito Santo tiver regenerado a humanidade e tiver feito soprar em novos céus e novas terras, feito soprar uma atmosfera que lembrará mais ou menos longínquamente a Pentecostes. Bem, então quando isso se der, os homens com muito mais facilidade se voltarão para isso. E nós cometemos um erro muito grande quando nós imaginamos que os homens que estão lá fora estão na impostação de alma comum deles. E que nós estamos numa impostação de alma maior do que seria o nível comum do homem. Que é uma coisa que nós estamos mais ou menos, vamos dizer como, eu vou dar uma imagem um pouco respeitosa, mas imaginem um gato que para receber um pão molhado no leite se põe de pé. O próprio do gato não está de pé, está de quatro. Ele se põe de pé por uns instantes para pegar aquilo. É um equilíbrio que ele realiza fugaz. Muita gente pensa que nos encantarmos com as coisas da fé, com as coisas da cultura, embebidas pelas coisas da fé, que isto é uma posição forçada para o homem, como é do gato em pé. Isto não é assim, isto não é assim. O próprio do homem é, na sua ordem, quando ele está ordenado, é o contrário do homem com a lancha em cima do automóvel. É o homem que, por seu elan de espírito, por seu movimento de espírito, procura, sobretudo, as coisas do espírito. E as coisas do espírito, naturalmente, por uma contiguidade, por uma conexão fácil de imaginar, vão facilmente, são próprias, contíguas, caminham para as coisas de Deus. E as coisas, portanto, do sobrenatural. Essa é a orientação que deve ter o homem. Bom, mas
A alma humana deve ser, portanto, por mais modesta que seja a classe social a que o sujeito pertence, ou por menor que seja a cultura que lhe convenha ter, que seja adequada para ele, às circunstâncias da vida, as quais não é adequada a uma grande cultura. Não tem propósito o sujeito ser um vendedor em supermercado e falar com uma linguagem de dicionário. Ele tem que falar com uma linguagem de vendedor de supermercado. Bem, então, qualquer que seja o homem, ele deve conservar do período de sua inocência, do período em que a sua alma está toda iluminada pelas graças do batismo, do período em que ele não pecava, no período de sua primeira comunhão, ele deve conservar uma porção de movimentos, uma porção de recordações, uma porção de impulsos que a vida de piedade foi aumentando durante sua vida. Ele foi discernindo muita coisa que lhe faz ver mais de perto o sobrenatural, o maravilhoso, o magnífico. Lhe faz discernir muitas vezes o preternatural. Lhe faz discernir como ele pode cair, como a todo momento oscilar da tentação pode estar perto dele, e lhe dá a ideia de que viver é viver para uma outra vida, mas que viver é um tesouro enorme, é um dom de Deus enorme, viver já nesta vida, enquanto preparação para outra vida. E ele se prepara nesta vida, fruindo, se voltando para as alegrias do espírito, que são, por excelência, aquelas que ele vai encontrar no céu. Eu me lembro que uma vez conversei com um membro do grupo. Lembro-me até de 2 vezes. Para dizer bem, eu vou concretizar mais. Porque eu vejo que para as gerações que vieram depois da minha, o fato concreto, o fatinho, tem muito mais sal do que uma coisa que se passou uma vez. Bem, os antigos contos para criança começavam assim: era uma vez. Seria muito mais interessante dizer que agora no quintal de casa se deu tal coisa. É muito mais poético, era uma vez, perdido num passado cheio de poesia. Nós gostamos do que foi. Então, nessa semana se deu 2 vezes isso que eu vou contar agora. Uma vez, conversando com 3 membros do grupo. Outra vez, conversando sozinho, ocasionalmente sozinho, com outro membro do grupo. A conversa, na primeira vez, foi uma conversa que era sobre qualquer bagatela, não sei o que era. Acabava de ser levada embora a bandeja com o meu lanche, estavam preparando os papéis e o material para eu começar a trabalhar, estavam comigo 3 pessoas que mais ou menos me ajudavam nisso. Enquanto se fazia essas coisas que atraem pouco atenção, os olhos fixos, né? Enquanto fazíamos essas coisas que não prendem atenção, conversávamos sobre qualquer outra coisa que eu não me lembro qual é. Bem, de repente, a conversa tomou não sei que outro aspecto que era um tema relacionado com religião, com a igreja, etc. Não me lembro mais qual era. Mas era um tema relacionado com isso. É um tema comum. Quantas vezes nós conversamos sobre isso? Bem, mas, de repente, aquela conversa tomou um certo sabor, uma certa delectação, um certo gosto da alma, uma certa alegria da virtude, e uma certa alegria da verdade, e uma certa degustação do belo que havia naquilo que nós falávamos, que fez com que nós começássemos a conversar, mas assim, eu tenho a impressão de que se não fosse nós termos tempo marcado, aquilo podia ter levado 1 hora assim. Felizmente eu fui inexorável. Deixei o carro andar um pouco. Eu depois cortei porque tinha que trabalhar, né? Mas comentamos entre nós que aquele pouquinho de conversa, com aquele inefável, que talvez fosse uma consolação, talvez fosse uma graça passageira, mas que nos fez sentir uma delectação especial naquilo que nós conversávamos, que aquilo era uma coisa que dava à alma um prazer que nada nesse mundo pode comparar. Dias depois, conversava com outro membro do grupo. Esse membro do grupo até tinha diante de si uma agenda. E ele é sôfrego das agendas dele. A conversa
Entretanto, tomou. Eu não sei, eu também já não me lembro o que conversamos. A conversa tomou um outro rumo e, de repente, iluminou-se a conversa. Se tornou tão aprazível. Era também sobre temas ligados com a igreja, a religião, o grupo, a vocação, esse ciclo de assuntos. Que eu creio que ficamos bem uma meia hora conversando sobre essas coisas. Bem, eu comentei a mesma coisa com este meu outro interlocutor. Eu disse isto aqui, que é assim uma coisa de passagem, não imaginem que fosse nada de parecido com o colóquio de hóstia. Pobres de nós. Pobres de nós. Mas era um leco longínquo, uma semelhança distante, era uma coisa assim, passageira e insignificante, assim como o vagalume pode lembrar o sol, isso poderia lembrar o colóquio de hóstia. Mas vamos para frente, mesmo porque fugido. Todos terão tomado nota de que a reunião começou muito mais cedo hoje. Bem, comentamos ali a mesma coisa. Qualquer prazer, qualquer coisa que a vida pode dar, não é aquilo. Aquilo é algo que não se compara com nada. É fugitivo, mas é aquilo e não é outra coisa a não ser aquilo. A vida é isso. E se engana miseravelmente quem pensa que o prazer da vida está nas outras coisas. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Essas coisas assim, na alma bem disposta, bem orientada, não se apagam nunca e ficam à maneira de impressões que se repetem de quando em quando e das quais eu descrevi apenas uma parte. Quantas outras impressões de uma outra natureza que é assim, mas que a alma incorpora a si de tal maneira como algo, não sei, eu não gosto de muito empregar aqui a palavra valor, porque lembra a filosofia valorista, mas digamos como um valor que fica fazendo parte dela e ela fica mais ou menos, aquilo fica ela fica aquilo. Vai se incorporando e com isto vai se formando a mentalidade do homem, as coisas que ele procura na vida e que ele procura a vida inteira e que são bens de alma. Infelizmente, nessas matérias, a pessoa é obrigada a falar de si mesmo, porque se conhece melhor do que conhece os outros. E então é obrigado a falar de si próprio, que não tem remédio. Mas não pensem os senhores que são só as emoções. Os prazeres castos, fortes, arejados, varonis, robustos, do raciocínio. Quando a gente... É provável que vários dos senhores se lembrem disso. Para ser amável, eu direi, é uma amabilidade, que com certeza os senhores todos se lembram disso. Mas quando a alma do adolescente começa a formar-se, não sei se os senhores se lembram disso, a primeira vez em que notam que alguém desenvolveu na sua presença um raciocínio particularmente bem feito. Olha aqui e diz, mas como está bem pensado. Dá um reluzimento no espírito. Como este sabe raciocinar. Eu me lembro de pensar assim, olha que este de repente, no meio de um mundo de bobagens que diz, soltou uma coisa que vale a pena ouvir. Ele fivelou isto bem e disse uma coisa que é boa. Não pensei que saísse dentro da cabeça dele. Eu me lembro o raciocínio, a observação logo depois. Sairia da minha? Eu serei capaz de fazer uma coisa assim? Está aqui, se chama raciocínio. Eu sei fazer um raciocínio assim? Não sei. Não percebi que eu estava raciocinando. Não sei. Será que é porque eu sou ainda muito verde e de futuro saberei raciocinar? Esperemos. Porque eu não vejo sair possibilidade de mim de sair raciocínio assim. Mas vamos admirando os outros raciocinarem. Eu lembro que mais ou menos nesta altura eu entrei para o Colégio São Luís. E 1 ano ou 2 depois de estar no Colégio São Luís, foi meu professor, um mestre, naquele tempo ele chamava um mestre, o seminarista, o noviço jesuíta que dava aulas. Um mestre que raciocinava primorosamente bem. E aquilo, etc. Quando ele começava a raciocinar, o raciocínio, o pulcro do raciocínio, que coisa extraordinária. Eu me lembro que com uns 20 anos, mais ou menos,
caiu nas minhas mãos o livro de exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Comentado por um padre, eu gosto muito desse comentário. A gente no grupo que não gosta, eu gosto muito. Um padre Pinamonte. Bem, eu li Compreendo o Coração de Jesus. Eu tinha estudado com os jesuítas, tinha muita admiração por Santo Inácio. Vi ali os exercícios espirituais de Santo Inácio, comprei. Não tinha ideia do que era. Levei para casa, sentei-me junto a uma mesa. Naquele tempo eu ainda me sentava junto à mesa para ler, para escrever, hábito que há décadas abandonei. Bem, sentei-me junto a uma mesa e comecei a ler. E quando comecei a ver raciocínio, aqueles raciocínios, os exercícios espirituais, eu me lembro que eu fiquei tão entusiasmado com os raciocínios, e sem pensar, eu cruzei assim os dedos da minha mão. E acompanhava tão entusiasmado que eu torcia minha mão e eu torcia de entusiasmo pelo raciocínio bem feito. E era, ao mesmo tempo, o veículo e o ponto de chegada que me entusiasmavam. Quer dizer, como o raciocínio apanhava bem a coisa, irretorquível, irrespondível. Eu me lembro pensar, se eu, algum dia, tiver substância intelectual para fazer alguma coisa que preste, eu vou procurar ser um homem do raciocínio irretorquível. Não se responda, eu quero fazer raciocínios assim bem feitos para servir a igreja. Eu me lembro que eu tinha muito entusiasmo pela esgrima. Nunca fiz esgrima. Eu acho que na São Paulinho nem se fazia esgrima. Nem se vendia espada, nem tinha nada. Vendia cabo de vassoura. Na minha querida, aliás, São Paulinho. Bem, o fato é que quando eu comecei a me interessar pelo raciocínio, eu pensei, esgrima é uma coisa bonita. Mas é apenas uma introdução para a gente compreender o raciocínio. Porque elevado mesmo é um homem vir com um argumento e a gente pistoutra nele. Mas aí o raciocínio é um veículo para ir às grandes verdades que São Tomás, Santo Inácio desvenda. Que beleza nas verdades que ele desvenda. Essa vida assim, séria, toda consagrada a Deus, que maravilha. E como ele aponta bem o papel da vontade. Eu me lembro que no exercício de Santo Inácio, quando ele fala da vontade, quando ele solicita a vontade que se entregue, é que pela primeira vez eu prestei atenção na minha própria vontade. Eu comparei com um enlevo com que um homem pode considerar não sei, uma bengala de ouro que alguém lhe deu, alguma coisa assim. O meu querer. Sentir em mim a minha liberdade. Eu posso fazer tal coisa, eu posso fazer tal outra coisa, conforme queira. Mas minha razão, iluminada pela fé, me diz que eu devo querer tal coisa. Verdade, agacha-te, ajoelha-te. Ou então, talvez dizendo melhor, ponha-se de pé e voe. Compreendi que a verdade era uma espécie de águia, na qual a gente montava para levar a gente alto. E aí comecei a compreender também e amar mais o sacrifício. Do que adianta ter vontade se é só para fazer minhas vontades? Adianta ter vontade para fazer sacrifício, para lutar, para impor-me a mim mesmo coisas difíceis que eu não queira fazer, para saber impor aos outros que cumpram o dever, para batalhar pela causa da igreja, da civilização cristã, em todos os jeitos. Isto é vontade, mas para ser vontade é preciso querer. Depois, como é bonito. Mas como a vontade nos escorre da mão como se fosse água. A vontade está tão firme. Resolvi. Vou andando firme, 10 minutos depois. Estou pensando em outra coisa. E quando chega a ocasião, minha vontade virou mole, está mole como água. O que é que foi feito de minha vontade? A graça. Eu custei muito para compreender a graça. Em parte, pela formação da minha boa Fraulein, que muito saudavelmente teuta, me falava da força de vontade, força de vontade, força de vontade, e eu achava uma beleza ter uma força de vontade capaz de tudo. Mas nunca me falava da graça.
A oração era uma polidez que se tinha para com Deus. A gente cumprimentava as pessoas mais velhas da família, cumprimentava Deus eterno, Pai de todos, que nos criou a todos, uma espécie de arque-avô perfeitíssimo, de qual se fazia também o seu cumprimento habitual. Não compreendia qual era o papel da graça. Eu compreendi o papel de minha fraqueza. Onde é que está tudo isso? Salva Regina Mater, vita dulcedos pés nostras salvos. Pela bondade dela, eu obtenho o que eu não mereço. E que se eu pedisse, eu não merecia ter e não teria. Ela que perece, porque ela é perfeita, ela é imaculada, ela é mãe de Deus. Ela pede por mim, porque ela é rainha dos que não prestam. E eu estou nesse cortejo. E por isso ela tem pena de mim e vai obter isso para mim. E aí eu tenho força de vontade. Mas que beleza a vontade fortificada pela graça. Que coisa. São coisas lindas, mas são coisas lindas que todos nós podemos apreciar em nós mesmos. Estão ao nosso alcance. Mas como são diferentes das coisas que apreciam esses homens nhonhôs que estão se preparando para o sábado e para o domingo de amanhã. Não sei se os senhores sentem o abismo de diferença, o abismo incomparável de diferença. Mas isso é assim. Bem, aí entra a revolução e a contra-revolução. Por quê? Quando a alma se forma assim, e que ela está povoada de cogitações dessa natureza, ela compreende muito bem como é fácil que ela caia e perca tudo isso. E a noção de sua própria precariedade, de sua própria debilidade, a invade completamente. Ela não é senão precariedade, ela não é senão fragilidade. E todos em torno dela não são senão isso. Preste atenção, naquele outro, olhe bem para a cara dele. Ele, se for melhor do que você, é um pouco. Se for pior, será um pouco ou muito. Porque se aplica em relação a todo mundo o provérbio espanhol. Piensa mal e acertarás. O homem é uma miséria. Se ele não pede a graça, se ele não se enche com a graça, se ele não comunga, se ele não assiste missa, se ele não confessa, se ele não reza seu rosário, etc., etc., não vale nada. Não vale nada. Se ele recebe a graça, ele está feito. Se entre as graças que ele recebe, ele não procurar corresponder inteiramente à graça da vigilância, se ele não compreender que ou ele o tempo inteiro vigia em torno de si, porque do contrário ele cai, e que esta vida é uma vigilância contínua, e que nós não amamos tudo que de bom que temos na nossa alma, se nós não temos continuamente o medo de perdê-lo. E que esse medo de perdê-lo nos põe num combate incessante de todos os momentos. E que esse combate começa pelo discernimento e pela vigilância. Tal coisa é má, tal é boa, tal é verdadeira, tal é falsa. As coisas boas, as coisas verdadeiras, as coisas belas formam entre si largos cortejos coerentes e bonitos e excelentes. Mas as coisas más formam entre si vastas confederações do mal, prontas a cercar o homem e a perder a todo momento. E a todo momento eu tenho que estar com os olhos abertos para o meu inimigo. O principal inimigo sou eu mesmo, é o meu interior. Se não for isso, o homem não dá conta do recado. Esta é a posição normal e verdadeira do homem. Quando ele é assim, se lhe apresenta uma coisa revolucionária, ele tem faro para perceber que é e recusa. Seja a cesta da dona de casa com o repolho e o frango, ele recusa. Tem alguma coisa no seu sentir que faz ver aquilo. Agora, em sentido oposto, por pouco de bem
que ele note em qualquer coisa, ele se deixa atrair. Por pouco de verdade, por pouco de beleza que ele note numa coisa, ele se deixa atrair, ele se deixa seduzir e abre intencionalmente sua alma, aure aquilo porque quer, de maneira que todos os instantes de sua vida ele está rejeitando o mal e diminuindo as áreas do mal em torno de si. E a todo momento ele está aurindo o bem, aumentando as áreas do bem em torno de si. Assim deve viver o homem. E aí ele não é um boneco, nem da revolução, nem da contra-revolução. É um homem, eu quero dizer que ele não é um boneco da revolução tendencial. Isso que eu quero dizer. Ou da contra-revolução tendencial. Ele se guia por sua inteligência, iluminada pela fé, por sua vontade robustecida pela fé, pelo seu desejo do pulcro, que decorre da reta ordenação da inteligência e da vontade. Ele é um homem no sentido pleno da palavra. Mas os senhores dizem que é fenomenal, é verdade. Mas notem que deveria ser comum. Essa é a questão. No reino de Maria, ou o comum dos homens será de bons católicos, ou não haverá reino de Maria. Não haverá reino de Maria. E nós, portanto, devemos achar que a impostação normal do homem é essa. Quando se dizem coisas dessas, num auditório numeroso como este, evidentemente as reações são muito diferentes. E os senhores sabem que eu gosto de prestar atenção nas fisionomias. E, naturalmente, vou sondando as fisionomias de cá, de lá, de acolá. Uma reação de fisionomia que eu noto quase sempre quando se trata disso, se exprime da seguinte maneira. O Dr. Plínio está falando aqui desse modo tonitruante, desse modo... ele chega a dar socos na mesa, coisa que os manuais de boa educação contraindicam completamente. E ele que apregoa as boas maneiras de outrora, bate em cima da mesa assim, e eu vejo debandada a natural truculência dele. E essa alma diz assim, eu me sinto contundido com isso. Porque eu não sinto forças para ser assim. Não sinto nenhuma possibilidade de ser assim. Em mim não há substância para isso. E eu fabriquei lá as minhas viazinhas internas. Por hoje assim é um preço mais barato. Eu pretendo chegar mais alto, com menos sacrifício, com menos tonitruância, com menos truculência. Eu pretendo chegar mais alto. Ele não entende isto. E se eu falasse isso a ele, ele não compreenderia. Eu estou vendo ele me olhar de frente, deitar sobre mim o olhar, e dizer, qual, esse gajo não toma jeito mesmo. Mas eu estou no grupo há 10 anos. De vez em quando ele sai com uma coisa dessas. E eu fico sentado à margem, vendo o rio passar. Eu não meto ali meu barco, porque essas não são as minhas águas. As minhas águas são outras. Eu teria vontade... A pessoa não me diz isso com essa clareza. Os olhos o dizem, a atitude do corpo o diz, a língua não o diz, mas eu vejo. E eu tenho vontade de dizer para este filho anônimo, eu estou de propósito olhando para o teto, eu tenho vontade de dizer a este filho anônimo o que eu digo aqui. Meu caro, meu filho, você não se deu conta do seguinte, que na fraqueza em que você está, e na aparente impossibilidade de se desenleiar dessa fraqueza, está preparado para você um maravilhoso milagre moral. Não desanime, não pense que eu o dardejo com os olhos e o despreze. Pelo contrário, eu me detenho diante de você e o convido. Procuro lhe dizer palavras de esperança e de ânimo. Às vezes sucede que a pessoa, durante muito tempo, não faz o que deve, faz o que não deve. Mas, se ela rezar, e mais uma vez rezar, ela um dia será atendida. Quando ela se levantar, já será para voar. Tenha essa longa espera paciente. Não se impaciente consigo. E, sobretudo,
saiba respeitar com reverência as demoras de Deus que talvez você mereça. Só saiba respeitar. Um dia virá em que a mãe dele, de tanto rezar por você, terá conseguido o que Santa Mônica conseguiu para Santo Agostinho. Fala-se muito de conversões da impureza para a pureza. Como eu amo isso. Mas eu gostaria que também se falasse de outra coisa. Das conversões da moleza para a energia. Do egoísmo mole, babão, viscoso, para a abnegação bonita e até heróica. Do espírito terra a terra para essa elevação de alma. Essas conversões Nossa Senhora as dá, Nossa Senhora as faz, desde que a gente reze longamente, 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 confiantemente. Esse é o mérito da confiança. Não perder jamais a esperança, não perder jamais a confiança. Um dia virá. Tardará mais ou tardará menos, mas ele não falta para quem reza. Eu já contei nesse auditório, mas talvez não tenha contado para todos, uma coisa muito bonita que Louis Vuitton tinha, o famoso polemista francês, contra-revolucionário do século passado, jornalista Louis Vuitton, quando ele escreveu um livro dos perfumes de Roma, ele registrou isso no livro. Ele contou que, vendo uma daquelas antigas igrejas de Roma, ele, para ter uma ideia completa da igreja, não se contentou em olhar a fachada principal e as fachadas laterais, mas ele deu uma volta pelo fundo da igreja também. A parte de fundo da igreja, quando a igreja não está numa praça, em geral a parte mais negligenciada. Numa praça, cuidam, ornam também, mas quando dá para um terreno, qualquer coisa, ornam menos. E ele quis ir por lá, entrou, olhou, e de repente ele viu que numa pedra da igreja, da própria parede da igreja, que encostava no chão, tinha coisas escritas a carvão. E muita coisa escrita, uma pedra grande, tinha muitas coisas escritas. Ele então quis ver. E agachou-se para ver. E viu que era o diário espiritual de uma alma. Era uma pessoa que lutava contra qualquer defeito. Seria talvez a impureza. E que escrevia com carvão na pedra. Dia tanto, hoje pequei. Meu Deus, perdoai-me. Dia tanto, pequei de novo. Dia tanto, que aflição. Ainda pequei. Dia tanto, não pequei. Graças a Deus. E umas alternativas de pecado e de coisa de encher quase toda a pedra. Em certo momento tinha. Afinal, meu Deus, eu passei, não sei se um ano, qualquer coisa, sem ter mais pecado. Magnífica, te Deum laudam. E Vuillot teve esse lindo comentário, que se essa pedra estivesse salpicada com sangue de mártires, ele não a veneraria mais do que venerava com aquele diário espiritual de uma alma. Então, de tudo isso, fique-nos uma grande esperança. Nós todos podemos e devemos ser assim. O convite é a todos os momentos e a todos os instantes para rezarmos para sermos assim. Demorará mais, demorará menos, mas virá no dia que Nossa Senhora escolher. E esse dia virá tanto mais depressa, quanto mais nós rezarmos. Mas o perfil verdadeiro do homem é este. E é este homem que, colocado diante da revolução tendencial, fareja qualquer coisa e rejeita. E colocado diante da contra-revolução tendencial, fareja qualquer coisa e se entusiasma. Esse não é um homem que é joguete da história, ele faz parte da gloriosa coorte dos homens que fazem a história. Não era o tema que os senhores esperavam, mas era um tema indispensável para nós não fazermos uma ideia falsa a respeito do alcance de todas as subtilezas da revolução e da contra-revolução tendencial. Algum dia que continuarmos o tema, nós então haveremos de tratar da contra-revolução e da revolução tendencial mais a fundo. Por um momento, meus senhores, o princípio fugit se aplica. Fugit irreparabile tempus, o tempo já fugiu. É 00:30, está muito tarde. Meu Fernando, um patinho, eu enchi de patinhos o que eu disse.